Olá, povo de Deus. Vamos ao nosso devocional diário. Hoje é quarta-feira, dia 11 do mês de maio do ano 2022. Vamos dar continuidade na versão da Bíblia de Jerusalém, a leitura da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. É considerada uma epístola, uma carta pastoral, pois o apóstolo se dirige ao seu filho na fé e também pastor em Éfeso, Timóteo. Outra carta, além da primeira e segunda Timóteo, também temos outra carta pastoral, considerada, que é a carta que Paulo escreve a Tito, que estava pastoreando a igreja cristã em Creta. Basta essa explicação para dar a entender esta carta. Estamos lendo a primeira carta de Paulo a Timóteo e vamos ler hoje o capítulo 3. O capítulo 3, que na divisão da Bíblia de Jerusalém, o capítulo 3 está dividido em 3 porções. A primeira, que vai do versículo 1 ao versículo 7, o apóstolo trata do tema episcopado. Dos versículos 8 ao 13, a palavra do apóstolo vai se relacionar aos diáconos. E do versículo 14 até o 16, concluindo o capítulo 3, o tema é a igreja e o mistério da piedade. Vamos à primeira porção, o episcopado, versículos 1 ao 7 do capítulo 3 diz assim: Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, boa obra deseja. É preciso, porém, que o episcopo seja irrepreensível. Aqui vem as características para o episcopado. Seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir, hospitaleiro, competente no ensino, não dado ao vinho, não briguento, mas indulgente, pacífico, desinteresseiro, que ele saiba governar bem a própria casa, mantendo os filhos na submissão com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pergunta que o apóstolo faz após elencar as características que se exigem para o episcopado. Ele prossegue dizendo que não seja recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e incorra na condenação que cabe ao diabo. Além disso, é preciso que os de fora lhe deem bom testemunho para não cair no descrédito e nos laços do diabo. Aqui Paulo escrevendo a Timóteo,
pois a igreja, por certo, estava expandindo em Éfeso e Timóteo precisaria de designar obreiros para liderar as demais frentes de trabalho na região de Éfeso, né? Naquela região grega. E aí Paulo dá esta palavra apostólica. Primeiro dizendo que quem deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. Por que é excelente? Porque é um trabalho para Deus. É um homem colocando-se nas mãos do Todo-Poderoso para servi-lo, servindo a outros, em nome de Deus, né? A serviço de Deus. E necessário se faz, Paulo elenca as características necessárias para que Timóteo pudesse bem designar homens para episcopar. Agora vamos aos versículos 8 ao 13, onde Paulo vai tratar acerca dos diáconos. Toda a igreja local precisa do diácono, né? De homens cheios do Espírito Santo, dedicados, comprometidos com a obra do Senhor, para assistirem o líder na condução da igreja. Ele diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, a partir do versículo 8 até o 13. Os diáconos igualmente, quando ele fala igualmente, porque assim como há características que se deve observar para o episcopado, também para o exercício diaconal, o ministério diaconal, trabalho diaconal, igualmente também vai se exigir características indispensáveis. Ele diz assim, os diáconos igualmente devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o mistério da fé com uma consciência limpa. Também estes sejam primeiramente experimentados, ou seja, não se pode colocar a um homem cristão de pronto para o trabalho, mas deve experimentá-lo, prová-lo, experimentá-lo para saber se é apto e aí então observar-se as características para o bem do homem cristão chamado para o diaconato, não é? Para o bem dele e da igreja, para que ele sirva bem a igreja como diácono, né? Diz aqui, primeiramente experimentados e em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de diáconos. Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Que os diáconos sejam esposos de uma única mulher, governando bem os filhos e a própria casa,
pois aqueles que exercem bem o diaconato conquistam para si mesmos posto de honra, bem como muita intrepidez fundada na fé em Cristo Jesus. Aqui esta passagem, precisamos ser observadores do texto, né? Aqui esta passagem, também as mulheres, há denominações cristãs que entendem tratar-se de mulheres chamadas também para o exercício e o trabalho diaconal, pois há denominações que admitem mulheres no serviço diaconal, como há também denominações que entendem tratar-se da esposa do diácono. Também a mulher deve ser respeitável, não maldizente, sóbria, fiel em todas as coisas. E aí você entenderá que em determinadas igrejas e denominações há a figura da mulher no trabalho diaconal e em outras o trabalho diaconal é exercido exclusivamente por homem. Muito bem. Agora vamos concluir a leitura do capítulo 3, lendo dos versículos 14 ao 16, onde Paulo vai falar da igreja e o mistério da piedade. A partir do versículo 14 ele diz assim: escrevo-te, a quem ele escreve? A Timóteo, né? Escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, vejam o cuidado do apóstolo, né? Em adiantar por carta o que Timóteo necessitava. Ele diz aqui, Paulo, todavia, eu espero encontrar-te breve. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Seguramente, grande é o mistério da piedade. Que mistério é esse? Paulo discorre aqui, Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, aparecido aos anjos, proclamado às nações, crido no mundo, exaltado na glória. De quem ele está falando, esse mistério da piedade? Cristo. Ele, Cristo Jesus, ele foi manifestado na carne. E na plenitude dos tempos, diz o Evangelho, o anjo visitou Maria, virgem, e ela concebeu e o menino nasceu. Justificado no Espírito, aparecido aos anjos, proclamado às nações, crido no mundo, exaltado na glória. Louvado seja o nome do Senhor. É uma carta pastoral e, portanto, há aqui o cuidado do apóstolo em ensinar o seu filho na fé e pastor, jovem pastor Timóteo. Que você leia esse texto, se você tem chamado, fique firme. Se você está no exercício do chamado, esteja observando esses requisitos e características que se espera do episcopo, do diácono. E se você é membro da igreja, seja isso, creia em Cristo, pois Ele é
o grande mistério da piedade na igreja. Que Deus o abençoe, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.